aí pessoal, tudo bem? Esse é o Estogiel, sou o professor Horácio e vou falar com vocês hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Tema muito importante, tome nota aí dos principais detalhes, as principais características desse grande conflito que dá início ao século XX, né? Esse século cheio de conflitos militares, ideológicos, políticos, econômicos e começando então por 1914, falando da Primeira Guerra Mundial. É importante você entender que a Europa, antes de 1914, não acreditava numa grande guerra. Há pelo menos 100 anos, a Europa não atravessava uma guerra de nível continental. Desde a prisão de Napoleão Bonaparte, em 1815, o Congresso de Viena, houve uma restauração, uma tentativa, pelo menos, de restauração das monarquias europeias que já estavam muito decadentes diante da burguesia liberal que avançava e triunfava sobre a Europa. Nós temos em destaque uma única guerra de maiores proporções, já caminhando para o fim do século XIX, que foi a guerra que unificou a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Essa guerra ela foi uma guerra com aproximadamente 150 mil mortes e coloca basicamente fim nessas guerras com pouca tecnologia militar, baixo número de mortos, comparados, claro, quando a gente compara com a Primeira, Segunda Guerra Mundial e as guerras do século XX. Nós temos, então, uma Europa no século XIX industrial, movida pela Primeira e Segunda Revolução Industrial. Há uma corrida imperialista extremamente perigosa, né, sob o ponto de vista dos conflitos militares, visto que no século XIX até o início do século XX nós podemos chamar esse período de Pax Britânica, onde os britânicos eram a maior potência econômica, naval do planeta, e eles conseguiam, através das suas enormes extensões, né, político-econômicas espalhadas por todo o globo, fazer o controle do comércio mundial. Com a unificação da Itália e da Alemanha, principalmente a unificação da Alemanha, vai criar um mal-estar nessa Pax Britânica, visto que a Alemanha tornou-se rapidamente uma grande potência industrial e também se tornou uma grande potência naval. Ela se equiparou aos britânicos em termos de couraçados, frota naval, e começou a fazer frente aos domínios britânicos. Nós temos todo o leste europeu, a questão dos Balcãs, uma questão extremamente importante. Muitos acabam discutindo de uma forma meio romântica, fantasiosa, a ideia de que o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi apenas um estopim da guerra. Na verdade, esse assunto é muito mais sério e muito mais importante do que dizer que foi apenas um estopim. Os Balcãs tinham sido, ao longo de toda a Idade Moderna, pelo menos, né, não vamos voltar para a Idade Média, mas ao longo de todo o período moderno, uma espécie de colônias locais da Europa, né? Então nós temos as principais potências centro-ocidentais da Europa, Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, obviamente, do século XVII em diante, entram em declínio. Os países eslavos, os países da região balcânica, eram colônias extremamente rurais, né, de tribos agrícolas que eram basicamente semi-escravos, né? E à medida em que o século XVIII para o século XIX vai se processando, é notável que se despertam alguns sentimentos nacionalistas. O sentimento nacionalista é algo do século XIX, e isso obviamente vai irromper dentro também da região balcânica, que vai, no final do século XIX e para o início do século XX, se unir para expulsar os turcos do seu território, e estavam também sob alguma influência do Império Austro-Húngaro e sobre o Império Russo, que eram dois territórios que estavam com grande interesse em dominar a região. Lembrando que a Alemanha também tinha interesse de atravessar a região balcânica e ligar uma ferrovia com o Oriente Médio, Berlim-Bagdá, e era um dos interesses também da Alemanha. Então essa basicamente é uma configuração geopolítica da Europa.
importante você entender que a Alemanha cria uma rivalidade muito grande com a Inglaterra devido ao seu grande poderio naval, econômico, militar. A França tem um sentimento de revanchismo por ter perdido os seus territórios de Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Os russos queriam uma saída para o mar Mediterrâneo, então eles tinham o interesse de dominar o estreito, os estreitos ali ao sul, sudeste do Mar Negro, né? E a Áustria-Hungria e a Alemanha tinham um intuito, não coletivo talvez, mas parecidos, de dominar os Balcãs, além de dominar esses amplos territórios agrícolas, cobrança de impostos. É uma região estratégica que tem acesso direto ali aos mares do sul da Europa, saída para o Oriente Médio e coisas desse tipo. Tudo isso forma então esse frágil contexto geopolítico da Europa de fins do século XIX e século XX. O que é importante você entender é que, para quem viveu no período, em 1914, pelo menos no início de 1914, era quase que improvável uma grande guerra. Uma vez que a Europa acreditava ter alcançado o auge do seu desenvolvimento cultural, econômico, né? A segunda revolução industrial estava em amplo desenvolvimento, dínamo, energia elétrica, né, navios e trens a vapor, o aço, enfim, fotografia, cinema, uma infinidade de avanços tecnológicos e uma burguesia pujante, né, desenvolvendo o seu estilo de vida, impondo o seu estilo de vida a todos os outros povos dominados. Nós chamamos esse período de Bela Época, né? De Belle Époque, como está caracterizado, e para a maioria dos europeus uma grande guerra no continente era quase improvável. As alianças militares começaram a se formar primeiramente com a Alemanha, no final ainda do século XIX. A Alemanha procurou se unir com países vizinhos, formando o que nós chamamos de Tríplice Aliança: Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado, no comecinho do século XX, nós temos a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Essas, então, serão as duas alianças militares que vão se confrontar ao longo dos anos 1914 e 1918, no qual percorreu aí a Grande Guerra Mundial. A guerra começa com o assassinato do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, arrogante herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. É importante você saber que o Império Austro-Húngaro tinha dominado algumas regiões eslavas, né? Ali Croácia, Bósnia, e em visita à capital da Bósnia, Sarajevo, em 26 de junho de 1914, o Francisco Ferdinando é assassinado ao lado de sua esposa por um estudante sérvio de um grupo político terrorista chamado Mãos Negras. O Império Austro-Húngaro culpa a Sérvia e declara guerra à Sérvia. A Rússia, em defesa dos sérvios, dos eslavos, que são a mesma etnia da Rússia, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E essa frágil aliança entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente acaba levando quase todos os países centrais da geopolítica europeia para a Grande Guerra Mundial, como foi chamada na época. A Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra Mundial, ela vai ter uma duração, né, aproximada de 4 anos, e ela pode ser dividida em 3 fases. Né? A primeira fase vai de 1914 a 1915, chamada de Guerra de Movimento, né? Onde os países tinham algum espaço para se movimentar, caracterizado principalmente porque a Alemanha ataca a França através da Bélgica, que até então era um estado neutro, e essa neutralidade é destruída pela ofensiva alemã através do Plano Schlieffen. E os alemães atacam então pela Bélgica, os ingleses fazem uma represália naval, fazendo ali um embargo naval, acabam meio que dificultando a vida dos alemães, porque os britânicos obviamente tinham um controle marítimo do mundo muito maior do que os alemães, apesar dos alemães terem se equiparado em número de navios. E a França consegue resistir aos alemães através da Batalha de Marne. Então, esse é o primeiro momento da guerra, chamada Guerra de Movimento. Em 1915, dá início a um período de estagnação da guerra, que a gente conhece como Guerra de Trincheira.
Trincheira é basicamente uma cova, né, um buraco aberto no chão, onde cada um dos exércitos, das infantarias, tenta manter a sua posição, seu território. Um período de muitas mortes, aonde os soldados morrerão vítimas principalmente de metralhadoras, granadas de mão, gases letais e vítimas de fome, de frio, de doenças trazidas pela precária, né, pelo precário saneamento básico que existia, a própria gripe espanhola, que estima-se que tenha dizimado 4 milhões de europeus. Enfim, essa guerra, dada a capacidade tecnológica, as inúmeras tecnologias bélicas que foram desenvolvidas no final do século XIX para o início do século XX e as intempéries climáticas, locais, saneamento básico, entre outras coisas, vão levar aproximadamente 20 milhões de mortos na Grande Guerra Mundial. A segunda fase, que é a Guerra de Trincheira, vai se estender de 1915 a 1917. E a terceira e última fase da Grande Guerra Mundial volta a ser uma guerra de movimento, onde nós temos algumas mudanças importantes que você precisa separar para entender bem a Primeira Guerra. Ainda em 1915, a Itália sai da Tríplice Aliança e entra na Tríplice Entente, com objetivos comuns de conquistar territórios tanto na Áustria quanto na África, enfim, recebe algumas promessas dos ingleses e franceses e acaba mudando de lado, deixando a Tríplice Aliança. Em 1917 nós temos as mudanças mais significativas para definir o resultado da Grande Guerra, que primeiro é a saída da Rússia, né? A Rússia faz um acordo de paz com a Alemanha e sai da Primeira Guerra Mundial para fazer a Revolução Soviética, a Revolução Russa de fevereiro e outubro de 1917, onde os bolcheviques no final vão assumir o poder sob o comando de Vladimir Lenin. A Revolução Russa será tema de próximas aulas aí. E também é importante lembrar a entrada dos Estados Unidos da América em 1917, que com certeza vão dar uma reviravolta, um peso maior para que a Tríplice Entente tivesse a vitória no final desse conflito. Nós temos mais de 2 milhões de soldados americanos, além de 3 bilhões de dólares em recursos financiados pela jovem República Americana, que vai decidir realmente, ao lado dos ingleses e franceses, levando a guerra para a fronteira entre a França e a Alemanha, diante de várias derrotas no final da guerra do exército alemão. Estouram no território alemão várias revoltas radicais socialistas, partidos e grupos socialistas passam a reivindicar melhorias para os trabalhadores, para os operários e tal. Diante disso, o Kaiser Guilherme II renuncia ao poder e é proclamada na Alemanha uma república liberal democrata, que vai governar a Alemanha de 1919 até a ascensão de Hitler ao poder em 1933. Essa república ficou conhecida como a República de Weimar. Foi uma república liderada por um governo social-democrata que foi completamente incapaz de arrumar as coisas, a situação econômica, política da Alemanha. Diante disso, essa república faz um acordo de paz e se rende, né? A Alemanha se rende e em novembro de 1918 encerra-se então a Grande Guerra Mundial, que hoje é conhecida como Primeira Guerra Mundial. Quais são os resultados dessa guerra? Os resultados dessa guerra vão acontecer de uma forma muito autoritária por parte da França, da Inglaterra, e que foi muito criticada logo de cara pelos Estados Unidos, que vão acabar saindo desse acordo de paz, porque perceberam que não daria muito certo. Foi feita uma conferência em Paris, e dessa conferência em Paris de 1919 sai o Tratado de Versalhes, que também pode ser chamado de Ditado de Versalhes, uma vez em que França, Inglaterra e os países que apoiaram esse tratado colocaram toda a culpa da guerra apenas na Alemanha. Então a Alemanha, ela basicamente sai destruída, completamente destruída. Não que a Europa tenha saído melhor, mas a Alemanha será mais prejudicada com os resultados da Primeira Guerra. Ela perde equivalente a 1/7 das suas terras, perde as regiões de carvão e minério de ferro da Renânia, perde uma parte do seu território para a Polônia, que dá acesso ao mar,
o corredor polonês, né, Blitz, a região do porto de Danzig, né? Eles perdem as suas colônias na África, enfim, perdem inúmeros territórios, chegando a quase 1/7 do seu território, perde grande parte da sua marinha para os britânicos e belgas, perde o direito de ter um exército com mais de 100 mil homens, vai ter que pagar uma indenização de aproximadamente 17 milhões de dólares aos vencedores, e tudo isso de uma forma extremamente humilhante, né? A França recupera o seu território de Alsácia e Lorena, e essa é basicamente as condições em que a Primeira Guerra Mundial vai acabar. É importante lembrar que o presidente americano Woodrow Wilson, ele lança os 14 pontos de Wilson, criando aí uma proto-ONU chamada Liga das Nações, que era um primeiro acordo para tentar fazer uma aliança mundial para a manutenção da paz, mas os próprios americanos, que eram bem isolados politicamente, diplomaticamente nesse período, eles acabam deixando a Liga das Nações, visto que os interesses europeus não se consertaram e a paz foi basicamente impossível de ser mantida. O que se assiste é um período muito complicado do fim da Primeira Guerra para a quebra da Bolsa de Nova York, depois o período da Grande Depressão, nos anos 1930, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Esse vai ser, então, o resumo aí do primeiro grande conflito e um dos maiores conflitos mundiais da história da humanidade, e o primeiro do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima aula. Um abraço, valeu!